Professor Mota, novamente, concluindo o que você estava falando, mas também, eu sei que você participou desse congresso na Espanha, no congresso onde estavam presentes todas as universidades, então eu queria que você deve ter conversado com uma série de pessoas que desse uma visão do mundo educacional, o que está rolando no mundo educacional. Professor Gabriel, é perfeito. Eu sempre me preocupei de não passar uma visão pessimista. E quando você é cortado num ponto, que agora eu tenho a oportunidade de fazer esse novo caminho. Nós tivemos, vários colegas aqui presentes, a oportunidade de estar celebrando os 800 anos da Universidade de Salamanca. Ela foi fundada em 1218, e é interessante observar que ela, a exemplo de outras da mesma época, a Universidade de Bolonha, eles têm 200 e poucos anos de existência, onde o meio segundo o qual eles ensinavam era baseado em pergaminhos. Eles precedem o livro moderno. Na verdade, o livro moderno vai ser a partir da segunda metade do século XV, com Gutenberg. Ou seja, há um conjunto de universidades clássicas, antigas, europeias, que tiveram a missão de mudar de forma radical o meio segundo o qual eles utilizavam para ensinar. Eles saem do pergaminho e vão em direção ao livro moderno. Por que isso é tão relevante? Porque, tão drástico como aquela mudança, nós estamos vivendo contemporaneamente. Ou seja, a nova mudança em direção às tecnologias digitais será provavelmente mais grave do que o que eles viveram. Mas o que eles viveram foi o florescimento e o crescimento das universidades europeias, que permitiu, por exemplo, no século XVII, o amadurecimento do método científico. E, a partir do método científico, o desenvolvimento de coisas como máquina a vapor. Máquina a vapor que geraram a Revolução Industrial. Revolução Industrial que geraram o que foi o século XIX e XX. E, ao longo desse processo, aquela universidade que começa em Bolonha, Salamanca, consegue cumprir um papel absolutamente fantástico. Não há nenhuma outra instituição no século XX que tenha cumprido tão bem os seus objetivos como as universidades. Porque não só elas produziram o conhecimento, produziram a tecnologia, mas uma gama enorme de novos profissionais que foram demandados, profissionais novos e em grande quantidade, foram muito bem produzidos. E o que significava formar pessoas no século XX? Era dotá-los de um conjunto razoavelmente bem definido de conteúdos, algumas técnicas e alguns procedimentos razoavelmente bem definidos, e as universidades fizeram isso muito bem. E qual é o drama atual? Com essa mudança mais radical, com a presença, com a onipresença das tecnologias digitais, o que passa a ser demandado tem uma outra natureza. Não é mais suficiente conteúdos, técnicas e procedimentos. Há um conjunto de novos predicados, de novas qualidades, que aquele modelo anterior não consegue mais atender. E é por isso que há a chamada reinvenção que o professor Gabriel cita. E fazê-lo significa ter novos ingredientes, que são desafios, que também são novas oportunidades. E aí, sim, eu acho que o Brasil se situa numa posição muito otimista, sendo bastante realista, à medida que o que vai se exigir do ponto de vista do que significa educar daqui por diante, é até curioso, educar tem uma definição de Einstein muito bonita. Educar é aquilo que fica depois que a gente esquece o que aprendeu. O Rion, quando citou ali, ele disse da formação de médico dele, e que ele teria não aprendido, obviamente que ele foi educado, tanto educado que ele foi, que em vários outros momentos ele recuperou aquilo que lhe foi a educação. Então, educar é aquilo que fica depois do que ele aprendeu. Educar contemporaneamente transcende, e transcende em muito, somente a questão da percepção de conteúdos, técnicas e procedimentos. Cada vez mais educar envolve todo um conjunto de elementos socioemocionais, aprender a trabalhar em equipe, não ter medo de desafios, saber enfrentar qualquer problema, qualquer missão, e isso está tremendamente associado a uma nova oportunidade que nós temos de repensar essa nova perspectiva do ponto de vista de criarmos novas bases do que seja educar. Agora, aprender a fazer isso está longe de ser simples, é muito complexo,
mas eu tenho certeza que a gente tem todos os ingredientes que nos permitem repensar isso de uma forma muito madura. Religiosamente. Com 3 segundos. Ainda bem. Sobrou um tempo. Tá bom. João Noronha, a taxa de crescimento populacional está declinando a cada ano e menos alunos se formam no ensino médio. Parece haver ainda uma bolha de formados em ensino médio ainda não atendidos e a maior parte sem poder de compra para pagar mensalidades em faculdades. O que o senhor acha que pode acontecer com o mercado de ensino superior nos próximos anos? Professor, esse estoque de pessoas formadas no ensino médio e que ainda não estão no superior, a gente calcula por volta de 6 milhões de pessoas no Brasil, e é parte do porquê a gente, apesar de estar cauteloso com o setor como investimento no curto prazo, é muito otimista no médio e longo prazo. O valor do diploma, comentaram rapidamente aqui hoje, dados da OCDE, você pode... remuneração média para alguém com diploma é 2,5 vezes, 3 vezes acima de alguém sem diploma no Brasil. É uma das maiores variações que existe no mundo. Então, o diploma, de fato, é um item, um produto que tem muito valor no Brasil. E existe uma demanda latente, né? Se a gente olhar os níveis de penetração ainda muito baixos. Então, assim, de fato, essa população que não consegue pagar volta para o ponto inicial, que é a falta de capacidade de pagamento, né? Se a gente olhar os dados do ENAD, do último ciclo, e tentar avaliar o que é o perfil do aluno que está lá hoje em dia, acho que dá para extrapolar para esse estoque de pessoas que não está no ensino superior. A gente vê que próximo a 20% escolheram o curso por preço ou gratuidade, né? Quase 50% tiveram algum tipo de bolsa ou desconto, e 60% tem uma renda familiar menor de R$ 4.000, 3.960. Então, assim, definitivamente são pessoas que não têm capacidade de pagamento, né? O que pode acontecer com o setor e o que parece ser alternativa para o setor no médio prazo? Financiamento público parecia uma solução, né? Foi uma resposta durante algum tempo. Financiamento privado, eu acho que vai continuar crescendo. Para as empresas que têm um pouco mais, que têm um balanço mais forte, eu acho que o financiamento, usando o próprio balanço, vai acabar sendo uma alternativa cada vez mais usada. E em termos de mercado, eu acho que vai continuar havendo esse ajuste por preço. Na verdade, preço não quer dizer qualidade, né? A gente vê os diversos exemplos de híbrido aqui, em que, apesar do ticket ser menor, você ainda tem um padrão de qualidade extremamente alto, né? Mas, da forma que a gente vê, no médio prazo, sem financiamento, seria uma composição de empresas fornecendo mais o seu próprio balanço para financiar os alunos, e uma migração para cursos e alternativas com ticket mais baixo, usando mais tecnologia. Muito obrigado. Aproveitando a nossa cronometria, aqui está falhando, hein? E para sermos rígidos, para cumprirmos a programação, é 6 minutos cada um. Então, Formiga, novamente você. 3 ações, dentro do que você falou, 3 ações implementadas no exterior, considerando-se as boas práticas. Rapidamente, 3 boas práticas, benchmark, podiam ser utilizados no sistema de educação superior brasileiro, especialmente pelo sistema universitário particular. O primeiro, o sistema dual alemão. Mais uma vez, eu insisto, as universidades particulares precisam se aproximarem ainda mais, ou muito mais, das empresas. E o sistema dual alemão consegue formar talentos, líderes e até profissionais num sistema de contrafluxo. Os alunos que podem ter dedicação exclusiva vão pela manhã à escola e à tarde à empresa. Os que estudam à noite e têm problemas de tempo limitado
eles fazem um rodízio. 2 dias na semana vão à empresa, 3 dias da semana vão à escola e vice-versa. Essa integração faz com que o profissional já saia com um índice altíssimo de aproveitamento. Quase não há desemprego nesse sistema. Aqui no Brasil tem uma experiência exitosa do paradigmático Senai. De certa maneira, ele pratica isso. E os alunos do Senai, ao concluir os seus cursos técnicos, eles têm mais de 90% de emprego garantido. Esse sistema dual alemão, portanto, num país de imensas carências técnicas e tecnológicas, não é o grau universitário que aqui falta. O que falta aqui, predominantemente, são os quadros médios. Só para vocês terem uma ideia, a relação engenheiro técnico na Alemanha é inversamente contrária à do Brasil. São 8 técnicos bem formados para um engenheiro. O Brasil tem 8 engenheiros para um técnico. Então, essa inversão da pirâmide, que nós somos pródigos em fazê-la, isso acontece com a pós-graduação, não conseguimos resolver os problemas básicos da educação brasileira, educação fundamental, mas temos uma joia da coroa, que é a pós-graduação, para uma minoria da elite, reúne menos de 300 mil alunos. Enquanto isso, temos 8 milhões de alunos na universidade e temos um sistema de educação fundamental que beira os 50 milhões de alunos. Então, essa pirâmide invertida poderia ser corrigida pelo sistema dual testado e aprovado no sistema alemão. Uma segunda sugestão, essa recentíssima pesquisa publicada agora em abril de 2018, realizada pelo ICDE e a Open University do Reino Unido. A ICDE é o Conselho Internacional de Educação à Distância, que tem sede na Noruega. Eles, no meu entender, um tanto enciumados com o sucesso dos MOOCs americanos, eles estão tentando reestruturar a educação aberta e flexível nos países da Europa. E realizaram uma pesquisa com 87 países, onde, predominantemente, eles encontraram universidades abertas. Mas abertas para valer, não é o exemplo simulacro nosso de ter uma universidade aberta do Brasil, que, na verdade, quase nada existe de aberto. O que existe ali é um bom programa de formação de professores. E essa pesquisa com 87 países, com a predominância, não exclusiva, mas com a predominância de universidades abertas, mostraram que o futuro está em aumentar exponencial o uso das tecnologias na educação superior. Isso é uma comprovação estatística de abril passado. Então, o que nós vimos nesse dia de congresso, desde ontem na abertura e hoje aqui, é que o caminho que nós estamos trilhando está correto. Eu fiquei muito bem impressionado com a prontidão, a atualização e o interesse das instituições particulares do Brasil de modernizar a sua estrutura arcaica de cursos tradicionais, onde o aluno fica na sala de aula e é exatamente ali, segundo as novas pesquisas de neurociências, onde ele menos aprende. Temos de tirar o aluno da sala de aula. Se não tirá-lo, pelo menos revolucionar essa sala de aula, como as metodologias ativas vão nesse sentido. E, para concluir, uma mobilização internacional que está acontecendo e que o Brasil timidamente tem participado, e, estranhamente, a coordenação está na Presidência da República, quando esperava que fosse no Ministério da Educação, que são os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Nós tivemos um desempenho pífio do chamado
Objetivos do Milênio nos primeiros 15 anos do século XXI, e somos signatários do segundo movimento, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são 16 princípios, onde o 04 é educação de qualidade. E, sendo educação de qualidade, para corrigir um problema que não é brasileiro, é universal. O mundo inteiro hoje, informação da Unesco. Professor Formiga, tempo encerrado, a gente conclui na próxima. Vivemos uma crise de aprendizagem. Noronha. É uma questão mais dentro do trabalho que você realiza para dar umas explicações. No fundo, você trabalha nas áreas de educação, saúde e bens de capital. Então, eu não quero detalhamento do trabalho, mas especialmente na área de educação, porque a gente recebe as informações dos diversos bancos e todos eles precisam dar informações para os aplicadores, para os fundos aplicadores, mas eles dão só especificamente em valores quantitativos e nunca qualitativos. Já era o tempo de fazer informações juntando a qualidade das instituições. Essa é uma pergunta. E também, uma do seu banco, que eu sei que ele apoia todas as universidades no mundo, as brasileiras, mas, numa rapidez, dentro do tempo de pergunta, o que o Santander faz nesse trabalho de incentivos às universidades? Obrigado, professor. Pensando na primeira parte da pergunta sobre um pouco, de certa forma, a parte não tão, um pouco mais ingrata do trabalho, mas quando a gente acaba olhando para a grande maioria dos investidores, principalmente das empresas que são listadas em bolsa, acaba havendo um interesse maior pela parte quantitativa, né? E o que a gente tenta fazer na nossa análise é, de certa forma, refletir a parte qualitativa dentro dos números, né? E poder participar de um evento como esse e olhar o setor como um todo, tentando debater e entender os problemas que vão fazer o setor ser perene e, por consequência, gerar retornos sustentáveis, é uma forma que a gente tenta colocar dentro da análise quando a gente está olhando e tentando justificar um número um pouco maior ou um pouco menor, né? Então, acho que esse sempre é o desafio de tentar fugir um pouco só da parte quantitativa, que é muito momentânea, e tentar levar ao qualitativo, que é onde a gente consegue defender por que alguns setores ou algumas empresas a gente percebe como sendo mais sustentáveis ou com retornos que vão se sustentar de forma maior no médio prazo, né? Olhando para dentro do Santander, né, acho que o Santander, através do Santander Universidades, é a empresa que mais apoia a educação no mundo. Se a gente olhar só dentro do Brasil, o banco tem convênio com mais de 1.000 instituições, são 400 grupos educacionais, e olhando e conversando com o pessoal das universidades, a ideia é distribuir, conceder mais de 4.000 bolsas esse ano, sendo mais ao redor de 1.400 na parte internacional, né? E quando a gente olha sobre a oferta de valor que o banco tenta fazer, é uma proposta única, em que consegue atuar com as universidades e com os universitários, né? E para a parte de universitários, através do Universa, existe uma proposta de valor diferente, em que há a tentativa de se cooperar com a parte de estágios e também com o desenvolvimento e suporte para empreendedorismo, né? E na parte internacional, eu acho que o professor Ronaldo mencionou antes do evento de Salamanca, né? Foi um evento que contou com 600 reitores, e já tem data para acontecer de novo. O próximo evento vai ser em 2023, em Buenos Aires, né? Reforça muito a posição do Santander e o ímpeto de continuar promovendo a educação como forma de desenvolver pessoas e também negócios. Muito obrigado. Professor Mota,
o que muda quando migramos do sistema cognitivo de aprendizagem analógico para o metacognitivo digital. E também, na conclusão, o que é necessário para a educação brasileira formar o profissional do futuro? Só isso, professor Gabriel. Bem, primeiro, assim, o passado, claramente, é um passado que a gente poderia caracterizar como sendo analógico cognitivo. E o futuro, claramente, tende para ser algo digital, metacognitivo. Só que a dificuldade está exatamente porque, antigamente, o passado era uma coisa, o presente era uma outra, e uma terceira era o futuro. A complexidade do tempo atual é que a dinâmica é tão acelerada que, simultaneamente, nós enxergamos o passado, o presente e o futuro. Ou seja, no presente, nós conseguimos enxergar o passado, que não quer ir embora, e já temos sinais evidentes do futuro que ainda não chegou completamente. Portanto, todos os dilemas educacionais que nós estamos discutindo neste evento, eles dizem exatamente respeito a isso. Há um passado cognitivo e um futuro metacognitivo que estão presentes nas mesmas circunstâncias. Qual é o drama? O drama é o eixo do tempo. Se nós estivéssemos, porventura, formando profissionais para o futuro que já passou, não precisaria mudar nada, porque a estrutura metodológica que nós conseguimos aprimorar, ela dá conta de formar profissionais que aprendem conteúdos, aprendem técnicas, aprendem procedimentos. Qual é o drama? O modelo de desenvolvimento que se avizinha no futuro não é mais, nem sequer variações dos modelos fordistas ou tayloristas. Não é mais suficiente formar profissionais que simplesmente dominem conteúdos técnicos ou procedimentos. O que o futuro aponta é que precisa dominar tudo isso e mais um monte de outras características igualmente importantes, que diz respeito ao que é esse cenário metacognitivo digital. E qual é a principal característica que nós temos desse futuro que se avizinha? Nós vamos ter cada vez mais educandos que aprendem o tempo todo. São educandos que aprendem cada um deles de maneira única. Portanto, aquela perspectiva que foi citada várias vezes em nossas sessões anteriores, de caminharmos para uma educação que seja personalizada e de massa. É dificílimo, mas esse é o grande desafio. E para você fazê-la personalizada e de massa, só é viável a partir daquilo que é o próprio veneno. Se alguns enxergarem com alguma legitimidade que as tecnologias digitais criaram essa confusão, ou, portanto, lembra o veneno, é do veneno que se extrai o soro, o antídoto. Portanto, é a partir exatamente das capacidades que as tecnologias digitais propiciam, de você conhecer o seu educando em níveis absolutamente sem precedentes, será possível, à medida que eu os conheça melhor, criar trilhas educacionais personalizadas. E criar trilhas educacionais personalizadas elimina e ultrapassa em muito uma discussão absolutamente simplória entre educação presencial versus educação à distância. Isso torna-se irrelevante. Nós teremos a oportunidade de ter um leque tão amplo de trilhas educacionais que poderemos, no limite, atender de forma satisfatória alunos, educandos, que sejam muito distintos. O que é uma educação do futuro? O que é uma instituição educacional competente no futuro? É aquela que oferecer um leque tão amplo de possibilidades metodológicas, tecnológicas, portanto, de trilhas individualizadas, que qualquer que seja o perfil, a missão, o interesse de cada um dos educandos interessados, ele tenha a capacidade de encontrar o caminho adequado. Isso está longe de ser simples, esse é o grande desafio, e a boa notícia é que, de forma segura, ninguém tem a resposta completa. E todos os momentos que ninguém tem a resposta completa, significam oportunidades que nós temos, e temos competência para isso, para desenvolver modelos, abordagens, metodologias, usos adequados de tecnologias digitais que nos coloquem no estado da arte ou próximo dele. Portanto, isso é que eu imagino que seja possível ainda fazer. Muito obrigado.
Professor Formiga, são duas perguntas. Como a educação globalizada pode contribuir para a modernização e expansão da educação? Qual a agenda do futuro da educação superior brasileira? Se puder. Tentarei. Primeiro, a educação globalizada. Quando se fala em educação globalizada, existem alguns parâmetros. Saber quantos alunos estrangeiros, quantos professores estrangeiros, quantos cursos em língua estrangeira são oferecidos por uma instituição de educação superior. Nesse particular, o Brasil está na infância de uma educação globalizada. Por quê? Eu fiz esse levantamento junto ao Itamar aqui. Nós temos 14 mil alunos estrangeiros, apenas 14 mil alunos estrangeiros, predominantemente vindos da América Latina, dos países circunvizinhos, e, segundo lugar, países de língua portuguesa, os países africanos. Esse número é irrisório, insignificante para a importância do sistema educacional superior brasileiro. Quando você fala na pós-graduação, o drama mais gritante. Temos 4 mil alunos. E quando se fala em professores internacionais, aqui os índices são baixíssimos. Basta ver que a mais internacionalizada universidade do Brasil é a Universidade Federal do ABC. Ela tem mais professores estrangeiros do que a USP, do que a Unicamp, que se viriam em situações seguintes. Por quê? Porque é a primeira universidade brasileira que fez um edital requisitando, um concurso público requisitando professores universitários do exterior. Então, nesse particular, temos muito que andar para globalizar a educação brasileira. Agora, ela é muito importante, porque a globalização na educação existe desde o início da universidade, desde a Idade Média. O assunto de mobilização ele vem com o que a gente chama de mobilidade. A primeira mobilidade foi do professor. Inicialmente, eles trocavam correspondência, depois se visitavam. Exemplo, Erasmo, de Roterdã, foi visitar o seu mestre Thomas More, na Inglaterra, e vice-versa. O Adam Smith foi visitar Voltaire, lá na Suíça. E assim acontecia a troca de informações entre os professores. No século XIX, criou-se um instrumento que hoje a gente usa muito, chamado Bolsa de Estudo. Até o Brasil, que era pouco desenvolvido nessa área, se beneficiou. Um exemplo, o grande pintor paraibano, Pedro Américo, ganhou uma bolsa do governo belga e ele fez doutorado em meados do século XIX. Ele tem um título de doutorado. Eu tenho cópia xerox desse diploma do Pedro Américo com a bolsa. E a situação dele era tão econômica, tão crítica, que ele ganhou a medalha de ouro ao concluir, e para poder se sustentar e terminar de pagar suas dívidas, ele teve de vender a medalha do seu doutorado. Passou-se essa crise da bolsa e ela hoje é universal. A CAPES, CNPq, as agências financiam. E a quarta mobilidade agora é das instituições. Se você vai num país, como eu recentemente visitei o Oriente Médio, encontrei em todos eles, no Qatar, nos países árabes, nos Emirados Árabes e na Arábia Saudita, uma série de universidades, as melhores dos Estados Unidos e da Europa, sediadas com agências e instalações naqueles países. Isso é globalização, quer dizer, precisamos chegar a essa situação. Com relação à agenda, a segunda pergunta, sobre a agenda do futuro, eu queria lembrar aqui algumas anotações que eu fiz. Primeiro, 1h45, hein? Serei pontual. Desaprender parte do sistema educacional que nós praticamos. Né? Substituir as profissões tradicionais por novas profissões, emergentes e latentes. A profissão hoje não é importante. Importante
é a capacidade do estudante formar-se solidamente. Ele será um profissional. A empregabilidade não será dada pela profissão. O Brasil está atrasado, está tentando regulamentar a profissão. Isso não acontece mais no mundo inteiro, porque ela desaparece. Então, temos de trabalhar com a empregabilidade e não com a profissão. Preparar-se para a singularidade que está próxima. O que é isso? É o fenômeno de superação da inteligência biológica pela artificial. As máquinas já podem fazer muito do que os homens faziam. Portanto, a gente tem de se especializar naquilo que a máquina não será capaz de nos substituir. Quarto, incorporar habilidades que as máquinas não podem executar, e, para isso, são necessários formar novos líderes e talentos. Não é formar profissional. A universidade agora tem outro desafio. O melhor produto que ela pode lançar no mercado são talentos e líderes, para desenvolver capacidade de intuição, criação e colaboração social. Portanto, temos de investir em talento, qualidade e gestão, assumir, de fato, direito à autonomia universitária, que existe na Constituição, mas nem as universidades públicas, nem as privadas usam dessa autonomia. A LDB nos deu liberdade e nós, timidamente, não sabemos usar sequer o que Darcy Ribeiro tentou flexibilizar e abrir o sistema rígido, atrasado e engessado da educação superior brasileira. Ponto final. Agradecendo, né? Mas porque eu preciso concluir. E a minha colocação inicial era a preocupação: como transformar ideias em ações. Eu pedi para que vocês linkassem nesse número, porque nós vamos passar um questionário. E, o anterior era fazendo, né? Então, nós temos bem claro o Brasil atual, nós temos o Brasil que queremos, e nós precisamos, pelo sistema de educação particular, pelas entidades, usar a nossa inteligência para resolver esse problema. São 400 pessoas, 400 inteligências para resolver o problema. E eu vou para a questão, a pesquisa que diz respeito a responder qual é, segundo vocês estão vendo, respondendo no celular de vocês. Um desses, desemprego. Qual é o maior problema do Brasil? Desemprego, violência e criminalidade, corrupção, meio ambiente, saúde, educação, desigualdade social, habitação, escândalos públicos. O problema não é meu. A maquininha deve estar correndo aí. Vocês, já foi? Todo mundo já respondeu? Todo mundo? Opa, aqui está todo mundo no digital. Parabéns! Então, vamos à resposta. Se o nosso digital também está próximo. Está vendo lá? Ah, não. É. Você está preparado para entrar? Tá. Ok. Não. E a resposta do... Eu não estou vendo. Já tem a resposta final? Que eu... É o final? Já tem o final? Oba, o maior... Olha aqui. Quantas pessoas responderam? Está aqui. 91 respostas. E, pela ordem, desemprego primeiro, né? Desemprego 42,9, né? Não. O maior foi escândalos. Não, então, espera um pouquinho, deixa eu ver, me põe aí. É melhor você. Tivemos corrupção com 42,9%,
27,5% foi educação, 24,2% desigualdade social. Tivemos também escândalos públicos, violência e criminalidade, poluição do meio ambiente e saúde. Então, qual é a conclusão? Qual é a conclusão que nós vamos para... Oba. Olha aí, na hora H... No epílogo, qual a solução? É só? Qual a solução? Qual a solução? Qual a solução? Não, quem? Então, qual a solução? Qual a solução? Não, está errado aí atrás. Qual é a solução? Essa aí é a primeira. A solução é você. A solução são vocês. Então, qual é a minha ideia? Qual é a minha ideia? Formar um grupo para resolver as questões brasileiras, com contribuições. Olha, Noronha, olha, se eu fizesse essa pergunta ao Mota, ao professor, ao Formiga, eu teria toda a liberdade, o Rui, eu teria toda a liberdade de fazer. Falei só pelo telefone. Noronha, o meu projeto está baseado em contribuições. Você contribuiria com uma semana durante um ano para participar de um grupo que quisesse resolver o problema do Brasil? Claro, professor, seria uma honra poder participar. Participar. Sem dúvida. Professor Mota. Professor Rui. Professor Formiga. Antes da eleição presidencial. Não, isso aí, eu já falei, leva 40 anos. Nós precisamos de soluções que vão desencadear um processo, né? E depois eu vou formular toda essa ideia, pode você, tudo bem, vamos formular a ideia e apresentar e convidá-los todos a participar desse grupo. E me apareceu, antes de passar para você, tem uma pergunta que eu preciso fazer ao professor Mota, é da Vera Cabral, da Bete Educar. Pergunta ao professor Mota, você diz que estamos formando educandos que não vão aprender sempre. Você não acha que isso começa por nós, que desde ontem temos que aprender sempre, até para darmos conta de mudar, transformar a educação? Nós temos que virar essa chave. Querida professora Vera, deixa eu tentar tratar um tema que eu sei que é delicado para quem tem uma visão mais clássica do processo de aprendizagem. É como se nós disséssemos, puxando o pêndulo para um lado, que no passado, que ainda está presente, nós perguntaríamos ao professor, o aluno aprendeu? E quando fizéssemos essa pergunta, diríamos, estaríamos implicitando, aprendeu o conteúdo? No futuro, diríamos mais ou menos o seguinte, puxando o pêndulo, esta não é a mais importante questão. A mais importante questão é se, ao longo do processo de aprendizagem, aquele aluno aumentou ou não o nível de consciência dele próprio, de como que ele aprende. E por que no futuro isso é mais importante do que era no passado? Porque no futuro, onde nós vamos ter uma situação de aprendizagem permanente ao longo da vida, o fundamental na aprendizagem
é você ter despertado no educando a percepção de como que ele aprende. E isso vai habilitá-lo a aprender continuamente. É como se a gente dissesse, em outras palavras, eu não gosto muito de jargão, que mais importante do que aprender é o aprender a aprender. Mais importante do que o eventual conteúdo aprendido ou não é ter crescido o nível de consciência do próprio educando e do educador de como que o processo se dá. E isso sim que vai habilitá-lo, do ponto de vista de exercício profissional, saber enfrentar qualquer desafio, porque não há mais a lacuna, suponho eu, da informação e do conhecimento. Esses são produtos facilmente que podem ser obtidos. O que é muito sofisticado preparar para o futuro é essa habilidade, essa competência, essa capacidade de aprender continuamente. E aí cabe à escola ter isso como uma missão absolutamente central. Tão importante quanto ter aprendido é ter desenvolvido essa capacidade de aprender continuamente. Esse é o desafio. E isso não é simples, ninguém resolveu, e nós temos oportunidade de tentar contribuir com isso. Muito obrigado.